Olá, meus queridos cúmplices. Cá estamos nós, mais uma vez, para o nosso momento de reflexão. Para aqueles que estão de férias, boas férias, e para os nossos cúmplices lá de casa, um muito obrigada pela partilha do vídeo, pelos vossos comentários, pelo vosso like. Vocês sabem que quando vocês se manifestam desta maneira, quando colocam um like, quando partilham o vídeo, e quando deixam os vossos comentários, o YouTube e o Instagram reconhecem validade, reconhecem relevância no nosso vídeo. E então eu pergunto-vos, meus queridos cúmplices, vocês acham relevante os nossos momentos de reflexão? Se assim for, desafio-vos a serem agentes deste tempo, deste momento de reflexão, deste tempo de partilha. Sejamos agentes do reino de Deus. Bem, hoje queria trazer para a nossa mesa o seguinte tema: qual é o teu conceito de lealdade? Falar de lealdade é impossível fazê-lo de uma forma bem completa, bem real, se não falarmos no exemplo de Jesus, se não falarmos no exemplo de Deus. Deus é sem dúvida um Deus leal. A vida de Jesus, desde o seu nascimento, a maneira como ele se tornou humano, abdicando da sua divindade total, mostra a sua lealdade para com o ser humano, para com cada um de nós. E a sua própria morte na cruz revela o sacrifício desta lealdade. Se passarmos os nossos olhos pelo livro do dicionário de língua portuguesa, o significado de lealdade é o seguinte: lealdade é fidelidade, dedicação, afeição, uh, sacrifício e devoção. Digam-me lá se estas características não contornam, não caracterizam o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, a postura, a pessoa do nosso Pai Celestial, de Deus. E nós temos connosco o nosso ajudador, o nosso consolador, o Espírito Santo, nos ajuda sem dúvida a viver em lealdade, porque se Deus não fosse leal para connosco, se Jesus não mantivesse essa lealdade, todas as vezes que nós erramos o alvo, que nós nos afastamos da sua palavra, que nós desobedecemos a Ele, a sua vontade, no momento em que nós nos arrependemos genuinamente, Ele não continuaria a ser leal connosco, mas Ele entende. E, através da sua lealdade, do seu amor, Ele perdoa-nos e volta a posicionar-nos alinhados à sua palavra, à sua vontade, à sua lealdade. Quero trazer para a mesa o exemplo também inspirador de lealdade e de pessoas que foram tão humanos como nós, que viveram os mesmos desafios até que os puseram em situação de grande risco, mas a lealdade falou mais alto. Vejam bem aqui em 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 1, a lealdade, a amizade que unia Jonatas a Davi. Diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, ele quem? Jonatas, tinha acabado de falar com seu pai, que é o rei Saul, que neste momento deixara de apoiar, deixara de agraciar, de ser leal com Davi. E agora chegava até a gestos extremos de querer matá-lo. Ou seja, ele instigava os seus soldados para tirarem-lhe a vida. Entretanto, Jonatas, consciente que seu pai tinha deixado de ser aquele homem justo, aquele homem que tinha assumido com Davi um relacionamento, uma amizade de lealdade, agora deixara por completo esta lealdade e chegar ao ponto de querer tirar-lhe a vida. Então, Jonatas vê a diferença entre os dois comportamentos, entre o comportamento do pai dele e o comportamento de Davi. Se Davi continuava a ser leal para com o rei de Saul, continuava a devotar-lhe toda a sua lealdade, todo o seu respeito, reconhecendo que ele era um ungido do Senhor, e apesar de ele ser um excelente guerreiro, e a sua fama percorria todos os povos à volta de Israel e temiam-no, apesar disso, ele sabia que
que o rei Saul era um ungido do Senhor e não atentava contra a sua vida, continuava a ser leal, continuava a participar em pelejas contra os outros reinos em lealdade com o seu rei. O que é que Jonatas faz, inspirado nesta lealdade? Ele diz aqui a palavra, e a alma de Jonatas se ligou à de Davi, como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E vejam o exemplo, Jonatas, o exemplo desta lealdade. Não é uma lealdade apenas de palavra, é acompanhada de gestos. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Exemplos incontestáveis, inequívocos de quê? Da sua lealdade para com Davi. Claro que este gesto tocou grandemente o coração de Davi. Vejam bem, Jonatas estava neste momento a deixar de obedecer a um pai que já tinha saído da vontade de Deus, um pai que se tornara sanguinário, e entende que a lealdade que ele estava a devotar a Davi era uma lealdade que ele também tinha aprendido com Deus, com a lealdade de Deus para com o seu povo de Israel. Eu agora trago isto para um exemplo prático. Nós, mulheres, será que vocês têm sido leal para com os vossos maridos? Maridos têm sido leais para com os vossos com as vossas esposas? E pais e mães têm sido leais com os vossos filhos? Os vossos filhos têm sido leais convosco? Vamos agora alargar este conceito. Será que os nossos líderes, nós temos usado de lealdade para com os nossos discípulos, para com os membros das nossas igrejas, para com o nosso próximo? Será que nós temos pautado os nossos relacionamentos de amizade, de parceria ministerial pela lealdade? Ou as nossas palavras já nada valem, os nossos gestos já nada retratam a lealdade que Deus exerce para connosco, a lealdade que a sua palavra nos incentiva? O exemplo de Jonatas e de Davi é claro, é o exemplo bem fulcral do que é a lealdade. Nós, no tempo dos nossos pais, vocês sabem que uma palavra valia até mais do que um documento escrito. Agora as pessoas já não são leais à sua própria palavra. E nós encontramos todo tipo de servos de Deus, todo tipo de cristãos, todo tipo de pais, todo tipo de mães, todo tipo de filhos. Eu sei que muitas vezes nós, se queremos viver de acordo com o exemplo máximo de lealdade, que é o nosso Jesus, que é Deus, nós temos um ajudador, temos o Espírito Santo. Então, ainda que estejamos a remar contra a maré, vale muito mais a pena ser leal, pautar a nossa vida pela fidelidade ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, a fidelidade aos nossos líderes, fidelidade aos nossos amigos, dedicação, afeição, sacrifício. Vejam, Jesus morreu na cruz por nós. Olha o sacrifício de Jonatas, ele despoja-se da sua capa, dos seus vestidos, da sua espada, do seu arco e do seu cinto. Vejam aqui, de que é que tu tens despojado? Do ressentimento, da falta de palavra, da mágoa, e tens investido e tens-te vestido com a verdade, com a lealdade, com a dedicação, com o sacrifício, através de quê? Do teu investimento, da tua dedicação nos teus relacionamentos, no teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, porque os nossos filhos aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. Eu sei que nem sempre eles são leais para connosco, porque às vezes quando chegam à idade da juventude, da adolescência, os interesses, os relacionamentos com os teus amigos, com o coletivo fala mais alto. Mas se a semente da lealdade estiver semeada na nossa educação, das nossas orações, eles darão fruto. Antes de ir-me embora, quero dizer-vos, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Mas antes de tudo, acima de tudo, quero dizer-vos com toda a lealdade que amo-vos até à lua. Bye!